Tiago Nigro e Tiago Godoy, dois dos maiores influenciadores de finanças do Brasil, deram opiniões diferentes sobre o dízimo. Um disse que o dízimo deve vir em primeiro lugar, já o outro afirmou que se você está endividado, esquece, não deve devolver o dízimo. Mas afinal, quem é que está certo? O que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Esse é um assunto polêmico e eu quero que você participe aqui comigo. Então olha só, já comenta aqui embaixo. Você devolve o dízimo antes ou depois de pagar as contas? Eu quero saber a sua opinião, se é que você devolve o dízimo. Vamos conversar um pouco sobre isso? Mas o que é o dízimo segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, primeiro, nós precisamos entender uma coisa: dízimo não é pagar, é devolver. A Bíblia ela nunca usa a ideia de pagar a Deus. Mas por quê? Porque o dízimo não é nosso, ele pertence ao Senhor. Veja o que diz lá em Levítico 27:30. Também todas as dízimas da terra, tanto do grão quanto do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Ou seja, o dízimo já é dele, nós apenas devolvemos, não é generosidade nossa, não é obediência, é reconhecimento. Isso não é nada que você está fazendo um favor a Deus. O dízimo ele é prioridade. Em Provérbios, no capítulo 9, no capítulo 3, 9 e 10, está escrito o seguinte, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os seus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os seus lagares. Olha que promessa maravilhosa. Aqui não fala em dar o que sobra, fala em primícias, o primeiro, o melhor, antes de qualquer coisa, antes de qualquer despesa. Então, segundo a Bíblia, a ordem é clara, Deus vem em primeiro lugar. Agora vem a grande polêmica: e se eu estiver endividado? Alguns dizem, não devolva o dízimo até se organizar financeiramente. Mas o que a Bíblia diz? Em Malaquias 3, no capítulo 3, versos 8 e 10, está escrito o seguinte, roubará o homem a Deus? Olha o que o texto está dizendo. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Aqui não tem exceção. Se eu estou endividado ou se eu estou rico, o dízimo ele continua pertencendo a Deus, percebe? Isso não é nosso. Se eu parar de devolver porque eu tenho dívidas, eu estou priorizando o credor humano acima do próprio Deus. E quem é mais digno de prioridade? O banco ou o Senhor da vida? E aí, o que você acha? Comenta aqui quem deve vir primeiro, Deus ou as dívidas? E agora? E sabe o que é interessante? Existem milhares de relatos de pessoas que decidiram ser fiéis no dízimo, mesmo em meio às dificuldades, e testemunham bênçãos que são incontáveis na vida. Não significa que ficaram ricas, mas experimentaram a provisão, paz e milagres que se repetem. E repare, ninguém fica endividado porque é um dizimista fiel. As pessoas se endividam por vários outros motivos: falta de educação financeira, consumismo, falta de planejamento, mas nunca porque decidiram honrar a Deus primeiro. A fidelidade nunca gera maldição, só bênçãos. E aí, o que você acha disso? Comenta que eu quero saber. O problema dos líderes corruptos, eu sei que você fala, Eduardo, fala sobre os caras aí. Eu não devolvo por causa, dos pastores, enfim. Então agora nós vamos ser sinceros. Muitos não devolvem o dízimo porque dizem que líderes religiosos usam mal o dinheiro. E sim, infelizmente isso acontece. Existem pastores, bispos, e líderes religiosos aí que exploram esse princípio de enriquecerem às custas do povo, da fé das pessoas, e vivem como grandes, multimilionários. Isso é pecado e eles vão prestar contas a Deus. Mas perceba uma coisa: a Bíblia ela não condiciona a bênção sobre o dizimista ao uso correto do dinheiro. Isso daqui muda tudo, é fundamental. Quando eu devolvo o dízimo, a minha aliança é com Deus, não com os homens. Veja o que diz lá em Hebreus capítulo 7, verso 8. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem. Ali, porém, os toma aquele de quem se testifica que vive, ou seja, mesmo que sejam homens que administram, quem recebe de verdade é Cristo, e esse é um princípio. Eles prestarão contas do uso e eu presto contas da fidelidade. As bênçãos não dependem deles, mas da promessa de Deus. Promessas de bênçãos e não de riqueza.
E é importante entender o seguinte, gente, ó, Deus ele nunca prometeu enriquecer quem devolve o dízimo. Malaquias 3,10 diz que ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida. Mas essas bênçãos não significam necessariamente dinheiro. Pode ser saúde, livramento, paz, oportunidades. O dízimo não é um investimento com retorno garantido em reais. É um ato de gratidão, fidelidade e confiança no Senhor que sustenta todas as coisas. Conclusão. Eu quero que você faça um debate aqui comigo, que você comente. Então, diante dessas opiniões diferentes de grandes influenciadores de finanças, que eu respeito, esses caras são muito bons, inclusive eu gosto deles, eu pergunto, o que você acha? O dízimo ele deve vir antes das dívidas ou depois? Você deve pagar tudo que você tem, e se sobrar você devolve ou depois? Lembre-se, segundo a Bíblia, o dízimo não é uma conta para se pagar, é uma devolução, um reconhecimento de que tudo que temos já vem de Deus. Então, comenta aqui a sua opinião, eu quero ouvir você. Você concorda com o Thiago Nigro ou com o Thiago Godoy, o Papa das Finanças? Ou com a Bíblia? Esse é um debate que nós precisamos ter juntos, de forma correta, sincera, de coração aberto. Então assim, ó, se esse vídeo, se essa conversa ajudou você a entender melhor esse princípio do dízimo, eu tenho um convite especial para você. Se inscreve aqui no canal, comenta, sabe, compartilha isso aqui com seus amigos, porque aqui você vai aprender como sair das dívidas, administrar melhor o seu dinheiro com sabedoria, ter uma vida financeira equilibrada e conquistar o passo a passo para a sua independência financeira. E tudo à luz da palavra de Deus, de uma forma correta, sem fazer promessas milagrosas para você, pé no chão, todos os dias um pouquinho, fazendo as coisas de forma correta. Tenho certeza que você vai conseguir. Se você está endividado agora, se você está sofrendo por causa disso, se você é cristão, algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. Nossa, Eduardo, eu entendo o princípio do dízimo, eu concordo e eu sofro por causa disso, mas não estou devolvendo meu dízimo porque minha vida não está fácil, eu estou devendo, está complicado. E eu entendo, meu querido, eu entendo o teu coração, mas lembre-se, nós não pagamos nada a Deus. Deus já nos dá tudo, o que nós fazemos é devolver em forma de reconhecimento. O meu conselho para você, sem julgamento algum, é o seguinte, ó, dobre seus joelhos, ore, pede para que Deus o ajude a sair desse momento difícil com as suas finanças, reconheça que é Deus que coloca todas as coisas na sua vida, pede para Ele iluminar os seus caminhos para que você consiga ter uma vida financeira saudável, mas também uma vida espiritual fiel e abençoada. Tenho certeza absoluta que Deus vai mostrar os caminhos aí para você conseguir prosperar, não apenas na vida financeira, mas na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, na sua saúde. Beleza? Então faz o seguinte, gente, ó, eu preciso de comentário, eu preciso entender qual é a sua visão sobre isso. E não tem julgamento, pode colocar aqui o que você acha, tá bom? Cada um dos influenciadores, que são caras muito importantes no mercado, caras, poxa, eu gosto bastante deles, inclusive, segue eles, inclusive, fazem conteúdo de grande valor, mas percebe-se que às vezes nós falamos de coisas que são apenas nossa opinião, mas a palavra de Deus, ela diz isso, a Deus em primeiro lugar, porque nós não estamos dando nada a Deus, nós não estamos entregando nada a Ele, nós estamos apenas devolvendo a Ele em forma de gratidão tudo que Ele já faz por nós. Beleza? Então comenta, compartilha, manda em todos os seus grupos do WhatsApp para a gente ter aqui um grande debate sobre esse assunto e que Deus abençoe a sua vida, seja lá qual for os seus princípios, as suas crenças. Um abraço.